Hoje o tópico da nossa aula é Zygmunt Bauman, sociólogo polonês falecido recentemente, agora em janeiro de 2017. Bauman desenvolveu uma ideia num dos seus livros mais conhecidos e vendidos aqui no Brasil, chamado Amor Líquido, sobre a fragilidade das relações humanas, em que ele vai tratar justamente da questão da fragilidade ou da liquidez das relações humanas na contemporaneidade. Bauman vai desenvolver a noção de que os laços hoje, afetivos e profissionais, eles são mais frágeis do que foram em outras épocas, em função de uma série de circunstâncias históricas e temporais. Uma questão deve-se justamente à lógica da internet e da rede social, em que conectar-se, desconectar-se, passou a ser um processo muito mais rápido e fácil. E essa estrutura de convívio social, digamos assim, impactou também o imaginário social e impactou a maneira como as pessoas hoje se relacionam nas famílias e nos ambientes de trabalho. Então, nós temos assistido uma crescente de separações, divórcios, relacionamentos que duram menos, relacionamentos que têm uma dificuldade, né, em se manter por um período de tempo maior. E tanto no ponto de vista das relações amorosas, como também das amizades, dos afetos em geral e das relações profissionais. Uma crescente de insatisfação e uma busca incessante por novidade e por alguma coisa que possa, de alguma forma, trazer um desafio ou significar uma ruptura com um determinado modelo. Essa é uma consequência do desenvolvimento ou do aprofundamento das questões da modernidade, e são traços do mundo atual, do mundo contemporâneo. Obviamente que essa situação traz uma série de desdobramentos para o indivíduo. Ele tende a se sentir um pouco mais inseguro, um pouco mais duvidoso com relação ao futuro, porque esse futuro é incerto e as relações são muito flexíveis. Então, em outros momentos da história, em gerações anteriores, trabalhamos muito com um modelo, com uma ideia de continuidade e de uma vida estável. Um casamento estável, uma relação de longo prazo, um emprego único durante a vida toda, com uma ascensão de carreira dentro de uma mesma empresa, de uma mesma organização. E hoje a gente trabalha muito com essa ideia de rotatividade, de mudança, de busca, de desafio, o que torna a vida, de um determinado ponto de vista, desafiador e interessante, e de outro ponto de vista bastante insegura e instável, porque essas verdades, né, que as pessoas trabalhavam com elas, e essas formas, né, de se relacionar, todas elas estão nesse momento passando por ajustes, né, e por transformações importantes. Então, Bauman vai fazer uma análise da sociedade contemporânea tendo em vista essa realidade. A ideia dele é uma ideia semelhante a outros autores que se voltam à análise de redes, quando eles dizem que o próprio funcionamento da rede, né, e o dispositivo altera as percepções humanas. Então, a gente tem que o sistema de pensamento e o sistema de valores, ele é impactado pela tecnologia e por tudo que a tecnologia traz de mudança nas maneiras de se comunicar, de interagir e de se relacionar. Então, Bauman vai ter uma ideia coincidente com vários outros sociólogos e cientistas voltados ao comportamento, análise de comportamento, quando ele sugere essas alterações nas maneiras de se relacionar, tendo em vista a própria dinâmica também da rede. É como se a rede impactasse as estruturas cognitivas, né, a maneira de produzir significado do indivíduo. Então, ele trabalhava numa estrutura linear de pensamento, começo, meio e fim, e ele passa a trabalhar com fragmentos de informação o tempo todo e com informações que são excessivas e que, por vezes, causam confusão mental. Então, muitas dúvidas sobre onde está a verdade, né? É a eterna discussão até, né, se a verdade como um pressuposto absoluto, se ela existe, mas é pensar que a gente tem várias influências e várias informações conflitantes, né, atuando ao mesmo tempo, e que o indivíduo se sente muitas vezes confuso e perdido no emaranhado de informações que ele recebe. E o pensamento dele tende a ser um pensamento de abrir várias janelas ao mesmo tempo, de se relacionar com várias mídias ao mesmo tempo, né? Então, pesquisas apontam
que dificilmente o sujeito ele vai ficar o tempo todo em frente à televisão e apenas em frente à televisão, né? O período que ele tiver em frente à televisão, possivelmente ele também está navegando na internet, ele está conversando no telefone, ele está se ocupando de alguma outra tarefa manual ou intelectual. Então é um tempo de hiperatividade e é um tempo em que a mente está muito acelerada e que tanto a atitude, a ação, quanto o pensamento são muito fragmentados. Obviamente que o nível de compromisso com cada atividade que você se dedica a fazer, ele tende a sofrer um decréscimo pelo fato de você cumprir com várias atividades ao mesmo tempo. Então, o Bauman vai falar um pouco sobre isso. O nível de compromisso diminui até em função de você estabelecer várias tarefas e várias atividades simultâneas. É a questão da dispersão, né, e que vai impactar a assimilação de conteúdo e a memorização de conteúdo. Então, a gente tem mais informação, mas ao mesmo tempo, às vezes, tem um nível menos profundo ou menos demorado de interação com cada uma dessas informações, o que pode gerar tanto a dispersão desse conteúdo, a não memorização desse conteúdo, quanto, eventualmente, a própria confusão mental, esse estado de coisas em que você ouve dizer muitas coisas sobre o mesmo fato, muitas verdades ou muitas interpretações, né, daquela verdade ou daquele fato, e se sente confuso sobre onde está a razão, né, com quem está a razão. E eu já emendo o conceito de pós-verdade, né, que foi um termo muito dito agora no ano de 2016, em que, de fato, a gente, em função de um excesso de informações e de várias informações falsas que circularam, até a própria campanha presidencial americana foi impactada. O resultado da eleição com a eleição do Donald Trump para presidente teria a ver, né, com esse movimento de tentar desqualificar de modo proposital e mentiroso a candidata adversária, a candidata democrata Hillary Clinton. Então, quer dizer, né, na internet, você muitas vezes não consegue saber a fonte daquela informação, não consegue chegar até a fonte, não consegue ter controle sobre essa informação que é divulgada, e aí não vai nenhum juízo de valor sobre isso, apenas uma constatação de uma ausência de controle e de um território que tende a ser bastante anárquico e que traz, né, como consequência algumas questões que estão sendo levantadas e discutidas hoje, dentre elas a questão do boato, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, e de como eu posso repetir uma mentira tantas vezes e por meios tão eficazes, né, de uma forma tão convincente, que acaba que as pessoas vão acreditar que aquela mentira é verdade, de tão repetida que ela foi. Isso aconteceu, então, com a candidata americana Hillary Clinton, que foi vítima de campanhas sucessivas na internet de difamação e que não conseguiu, durante o processo da campanha, desfazer mal-entendidos e se explicar perante a opinião pública com relação aos boatos e às informações que eram divulgadas sobre ela na internet. Então, são discussões muito do mundo de hoje, tanto a liquidez dos relacionamentos, a fluidez dos relacionamentos e das próprias identidades, e a questão do excesso de informação, da dificuldade de assimilação desse conteúdo e de possíveis mentiras que circulam com tanta frequência e com tanta ênfase, né, que eventualmente acabam sendo consideradas verdades, né, que é o conceito de pós-verdade, que está relacionado a isso, né, de você veicular tantas vezes uma mentira que ela acaba se tornando uma verdade. Então, fica a dica, né, leituras e procurar conhecer um pouco mais e saber um pouco mais sobre Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, recentemente falecido, eu repito, que tem um trabalho muito interessante sobre uma análise da sociedade contemporânea e tem esse conceito, né, essa ideia, esse termo, né, amores líquidos, que diz respeito justamente a uma sociedade, a uma modernidade líquida, que seria um diagnóstico que ele faz do tempo de hoje. Muito obrigada.